Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Pesquisas eleitorais para a presidência da república sempre despertam amores e ódios, mas vocês sabem como elas surgiram lá nos Estados Unidos? As eleições americanas estão chegando e as pesquisas eleitorais pipocam. Todos os dias aparece um instituto novo dando vantagem para Kamala Harris ou para Donald Trump. Os agregadores de pesquisa pegam todas as informações, jogam para os seus algoritmos que formulam modelos que tentam prever mais precisamente quais são as chances de cada um dos candidatos. Mas você sabe quando e por que as pesquisas eleitorais surgiram lá nos Estados Unidos? Pois bem, esse é o assunto de hoje. Se isso te interessa, eu já peço para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e se tornar um membro apoiador do canal. Quem é membro apoiador do canal assiste de camarote as lives que acontecem toda segunda-feira aqui, concorre a um livro em sorteios que acontecem mensalmente, podem dar sugestão de pauta, assistir a vídeos com antecipação e a conteúdos exclusivos para membros apoiadores. Tudo isso por menos de $1 por mês. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga, beleza? Então bora pro vídeo. As pesquisas eleitorais surgiram lá nos Estados Unidos já no final do século XIX. De maneira geral, elas estavam relacionadas a jornais locais que tentavam prever quais seriam as eleições de grandes cidades ou então para governadores do estado. Em 1904 aconteceu a primeira tentativa dos jornais de se juntarem para tentar prever quem seria o próximo presidente da república. Jornais como o New York Herald, o Cincinnati Enquirer, o Chicago Record Herald e o St. Louis Republic dedicaram-se a essa tarefa para tentar prever quem seria o presidente da república. 12 anos depois, em 1916, o próprio New York Herald já tinha constituído uma estrutura que o permitia captar informações em 36 estados diferentes. No entanto, foi nesse mesmo ano, em 1916, que uma revista de circulação nacional, a Literary Digest, teve uma ideia. E se nós distribuíssemos, junto com as nossas revistas, uma cédula de votação? Assim, o nosso leitor devolveria essa cédula informando qual candidato ele pretende votar. Essa era uma estratégia para tentar aumentar o número de assinantes da revista e ter acesso ao maior banco de dados possível para a previsão de resultados eleitorais nos Estados Unidos. Fato que, em 1920, fez com que a Literary Digest tivesse acesso à opinião de 11 milhões de eleitores e, em 1924, 16 milhões de eleitores. E olha só que interessante, apesar de nunca ter conseguido prever quem seria o vencedor no voto popular, em 1924 a Literary Digest acertou quem seria o vencedor em todos os estados, menos 2, e em 1928 em todos os estados, menos 4. Agora olha só que interessante, nós tínhamos iniciativas vinculadas a jornais, a revistas, que buscavam fazer pesquisas de opinião voltada para as eleições americanas. Mas quando é que foi que surgiram os institutos de pesquisa e eles passaram a se organizar como uma indústria de pesquisas lá nos Estados Unidos? E a resposta é muito interessante. De certa maneira, nós podemos dizer que os institutos de pesquisa nos Estados Unidos surgiram como uma resposta à propaganda nazista. Isso mesmo, o interesse nas pesquisas de opinião nos Estados Unidos começou a crescer justamente com o surgimento do nazismo na Alemanha. A estratégia dos alemães era muito simples, a de massificar a mensagem do partido nazista, produzindo uma espécie de bombardeio mental, que fosse capaz de sugerir ao povo da Alemanha sobre aquilo que eles deveriam acreditar. Justamente por isso, Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, criou uma divisão de rádio, que foi responsável pelo controle da produção de aparelhos de rádios baratos, o que possibilitou a popularização do rádio, permitindo a chegada da mensagem do partido a todos os cantos do país. Diferente dos nazistas, a opção dos americanos na busca por uma coesão nacional não foi a de falar, mas a de ouvir a sua população. A partir do momento que passasse a entender o que a população pensava, eles poderiam promover aquilo que ela desejasse. Agora, para que essa estratégia fosse utilizada, era preciso que ela possuísse um método científico. Afinal de contas, seria por meio dessas opiniões levantadas que os governos poderiam elaborar políticas públicas.
públicas. Era preciso então desenvolver um método que fosse tão preciso que seria capaz, inclusive, de prever o próximo presidente dos Estados Unidos. Afinal de contas, ele seria a representação do desejo dos eleitores de quem eles gostariam que fosse o seu próximo governante. Um dos primeiros a propor a criação de um método foi o editor de jornais Emil Urja. Observando a estratégia utilizada pela Literary Digest, ele percebeu que ela possuía um erro crasso e que mais cedo ou mais tarde ela iria errar nas suas previsões. Por quê? Para ele não era importante a quantidade, o volume de informações e de opiniões coletadas, mas sim a sua diversidade. Já em 1928, o próprio Emil Urja tentou convencer o Comitê Nacional Democrata a conduzir pesquisas de intenções de voto utilizando técnicas de amostragem que eram empregadas na mineração. Segundo ele, na mineração você recolhe diversas amostras da face do mineral, pulveriza e calcula o preço médio por tonelada. Na política, você pode separar grupos de eleitores, comparar as tendências atuais com desempenhos passados, determinar variações de percentuais em eleitores de diferentes camadas sociais, complementar essas informações com observadores de campo competentes e assim prever com precisão o resultado de uma eleição. Resultado? O Comitê Nacional Democrata considerou que Emil Urja era um maluco e disse não para sua proposta. 4 anos mais tarde, em 1932, ele estava simplesmente comandando a campanha de eleição de Franklin Delano Roosevelt. O que Urja percebeu analisando o perfil dos levantamentos feitos pela Literary Digest? Em 1932, a revista tinha acesso a mais de 20 milhões de opiniões de seus leitores. No entanto, Urja percebeu que o nome da maioria dos leitores da Digest aparecia em catálogos telefones e catálogos de automóveis. E por conta disso, qualquer previsão que fosse feita tendo essa base de dados não conseguiria captar o tamanho do eleitorado que o Franklin Delano Roosevelt realmente possuía, uma vez que a maioria dos seus eleitores não tinha telefone e muito menos automóveis. Era o primeiro passo então na direção de tentar unir as pesquisas eleitorais às ciências sociais. De certa forma, a pesquisa política é um casamento entre o jornalismo e as ciências sociais. E uma das grandes inovações que viria desse casamento era justamente a utilização da estatística, ou seja, uma forma de tentar prever a opinião das pessoas de uma grande população a partir da análise de uma amostra estatisticamente relevante. E o grande responsável por isso foi ninguém mais, ninguém menos do que George Gallup. Gallup entrou na Universidade de Iowa na década de 1920 para depois ser editor de jornal. No entanto, ele não se formou em jornalismo e acabou se formando em psicologia. Em 1923, ele entrou para fazer mestrado em um programa de pós-graduação de uma área nova que estava surgindo naquele momento, a psicologia aplicada. A primeira ideia que ele teve nos seus estudos era a de desenvolver um método que, por meio de amostragens, fosse capaz de entender como as pessoas liam os jornais. Foi então que em 1928 ele defendeu a sua dissertação de mestrado, que teve como título "Um método objetivo para determinar o interesse do leitor no conteúdo de um jornal". O método funcionava da seguinte forma: o pesquisador ficava ao lado de um leitor, anotando quais eram as partes que ele mais gostava no jornal. A partir daí, ele formava um banco de dados com as informações trazidas por vários leitores, ao ponto de poder dizer para um editor de jornal quais eram as partes preferidas dos leitores. A partir daí, o editor poderia ajustar o conteúdo do jornal, o conteúdo a ser ofertado, de acordo com cada comunidade. A esse método criado por ele deu o nome de método Iowa. Mas olha só que interessante, em 1932, quando ele era professor de jornalismo, a sua sogra, Ola Miller, decidiu se candidatar a secretária do estado de Iowa. Seu marido havia falecido no exercício desse cargo, e a indicação do seu nome foi levada sem muito entusiasmo, uma vez que achavam que era apenas uma homenagem ao marido e que ela não teria chance de vencer, mas ela venceu, em boa parte por conta dos talentos de seu genro, que resolveu aplicar as suas ideias para medir o interesse dos eleitores e assim estimar as chances de vitórias de sua sogra. Com o sucesso da campanha de 1932, foi que Gallup se mudou para Nova York para trabalhar em uma agência de publicidade. Conjuntamente ao novo emprego, ele conseguiu um cargo para ser professor de jornalismo na Universidade
de Colômbia. E foi lá em que ele aperfeiçoou o seu método, agora para medir a audiência de programas de rádio. Entre 1933 e 1934, Gallup começou a produzir alguns experimentos, na tentativa de tornar as suas previsões mais precisas, oferecendo os seus trabalhos para jornais e revistas, fundando a sua empresa, que levaria o nome de Departamento de Pesquisas Editoriais. Por conta da sua origem acadêmica, ele era um professor universitário, ele gostava de dizer que as pesquisas eleitorais eram um novo campo do jornalismo, mas que para que fosse levado a sério, era necessário que esse novo campo tivesse um pedigree acadêmico. Foi então que em 1935 ele mudou o nome da sua empresa de Departamento de Pesquisas Editoriais para Instituto Americano de Opinião Pública, e estabelecendo a sede da sua empresa dentro de Princeton, uma universidade em Nova Jersey, o que ajudou também a conferir ao seu trabalho uma aparência mais acadêmica. E qual foi o método Gallup que ele desenvolveu para tentar prever o resultado das eleições? Ele basicamente aplicava um questionário a uma amostra da população cuidadosamente selecionada para servir como uma representação do todo. O sucesso do seu método da sua empresa garantiu que em 1935 ele foi contratado pelo Washington Post para ter uma coluna semanal. O jornal, para fazer propaganda do novo articulista contratado, exibiu um dirigível que voou sobre a capital com os seguintes dizeres: "A América fala". Percebam que o nome da coluna do Gallup tem a mesma percepção que nós comentamos lá no início. A ideia de que era por meio das pesquisas que conseguia se capturar os verdadeiros desejos da população. E a intenção de Gallup era justamente essa. Ele acreditava que a pesquisa de opinião pública poderia servir de maneira oposta aos propósitos da propaganda política. Enquanto a propaganda política tinha o interesse de controlar a opinião das massas, a pesquisa de opinião pública tinha o interesse de descobrir a opinião das massas. Enquanto os chefes de campanha diziam ao povo o que eles deveriam pensar, os pesquisadores perguntavam o que eles pensavam. E foi mais ou menos nessa época que começou a chegar nos Estados Unidos as primeiras transmissões feitas por ondas curtas diretamente da Alemanha para difundir o ideário nazista. Muitas rádios locais passaram a retransmitir essas propagandas, que eram gravadas no idioma do inglês americano. De certa forma, essa foi uma estratégia criada pelo próprio Joseph Goebbels, que transmitia propaganda pró-Alemanha em inglês e em várias outras línguas para todos os cantos do mundo: África, América Latina, Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Indonésia, Austrália, enfim. Para os Estados Unidos, especificamente, o material transmitido focava-se na difusão de uma suposta teoria da conspiração que vinculava os judeus aos comunistas. Como combater o bombardeio mental alemão? Que estratégia adotar para ser mais persuasivo do que a propaganda nazista? Afinal de contas, o governo não tinha controle sobre essas rádios, muito menos sobre o conteúdo por elas veiculado. E como forma então de tentar combater essa estratégia alemã, foi que o Franklin Delano Roosevelt se aproximou do Gallup. A estratégia era utilizar as cartas enviadas pelos seus eleitores, somadas à intensificação da utilização das pesquisas de opinião pública, que seriam então lideradas pelo Gallup. Por meio dessas informações colhidas, o Roosevelt teria mais acesso ao que a América pensava, podendo transformar os seus programas de rádio, a famosa conversa no pé da lareira, fazendo com que elas tivessem mensagens que funcionassem de maneira mais efetiva junto à população. E foi justamente assim que as pesquisas de opinião pública entraram pela porta da frente da Casa Branca e de lá nunca mais saíram. E aí, gostaram de saber um pouco sobre a história das pesquisas eleitorais nos Estados Unidos? E se você gostou e se chegou até aqui é porque gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e se tornar um membro apoiador do canal. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, see ya!